E aí, gente, tudo bom? Hoje aqui eu tô trazendo o primeiro vídeo do canal em 2026, certo? E já tô chegando aí com uma bomba, né? Essa questão que eu trouxe é uma questão bem difícil, uma questão do JEE Advanced. Essa é a prova que você faz para entrar no IIT, que é o MIT da Índia. Então é o Indian Institute of Technology. É uma prova bem difícil, é parecida com o ITA e o IME em termos de conteúdo, etc. Mas ela é considerada mais difícil e você tem que fazer as questões em menos tempo. Então é um exame dificílimo, tudo bem? E eu vi essa questão em outra pessoa postando, achei bacana, quis resolver, consegui. Então quis trazer aqui a solução para vocês. Então antes de eu começar, vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder os vídeos futuros. Beleza? Então vamos começar aqui essa questão. Ela tem eu tirei um dado aqui que eu vou comentar sobre ele ao longo da questão. Determine o número de soluções dessa equação. A gente não só vai determinar o número de soluções, quanto as soluções. Tudo bem? A questão é fechada originalmente, mas vocês vão ver que, enfim, nós vamos chegar na resposta. Aqui, gente, a gente tem uma equação trigonométrica que tem as funções inversas. Então, para quem não conhece essa notação, né? Tangente a menos 1, seno a menos 1, isso são as funções trigonométricas inversas, que é igual ao arco seno, arco tangente, arco cosseno e por aí vai. Se você não sabe como ela funciona, né? Ela diz o seguinte: o que é o arco seno x? É o ângulo que tem o seno, cujo seno vale x. Então, o que seria o arco seno? Meio, certo? É o ângulo que tem o seno igual a meio. Então, é o 30 graus, π sobre 6, ok? Elas têm uma restrição de imagem, tudo bem? Porque você pode perguntar, bom, quem que tem o seno igual a meio? É o 30 graus, mas é também o 150 graus, certo? O que acontece? Como o seno e a tangente são funções periódicas, elas inteiras não vão ter inversa. Eu preciso fazer um recorte nelas para pegar uma parte que seja inversível, tudo bem? Se você fizer isso, e eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque a questão em si coloca esse dado lá, tudo bem? A gente vai ver o seguinte, que se eu pegar o seno inverso de x, o arco seno, ele é definido assim: o domínio dele vai de menos 1 até 1, e a imagem vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Significa o seguinte: qual que é o arco seno meio? É o ângulo que tem o seno igual a meio, mas esse ângulo tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Aí só tem uma opção, que é o π sobre 6. Tudo bem? O arco tangente, então a tangente inversa de x é parecida, só que ao invés de aqui ser menos 1 até 1, são os números reais, tudo bem? Porque o seno vai de menos 1 até 1, mas a tangente pode assumir qualquer valor real, certo? Então, é isso aqui. E só entendendo por que tem essa cara, né? Eu vou fazer um exemplo rapidinho aqui para o seno. Se a gente pegar o gráfico do seno, ele faz isso, certo? Ele começa aqui no zero, vem para cá, aqui ele decai, vem para cá. Se a gente olhar essa porção aqui do gráfico, olha só. Se eu olhar essa porçãozinha, que está entre menos 90 e 90, ela é uma função que ali ela pode ser invertida, certo? Porque não tem nenhum compartilhamento de imagem. Ela vai certinho de menos 1 até 1, um arco por vez. Então, só aquele pedaço é uma função inversível. Então, eu pego aquilo e inverto. Por isso que aqui vai de menos 1 até 1, menos π sobre 2 até π sobre 2. O domínio de uma vira a imagem da outra, ok? Se você fizer o mesmo para a tangente, você vai chegar aqui nesses valores. E isso aqui foi dado na prova, tudo bem? Era o dado que estava faltando. Beleza. Agora, gente, uma vez que isso está posto, a gente quer usar e abusar da seguinte propriedade. Se tudo estiver coerente, né, o domínio, todos os valores ali forem aceitos, tudo mais, a gente quer fazer algo do tipo. Por exemplo, o seno do arco seno x, isso é igual a x, porque você está compondo uma função com a sua inversa. Então, se eu trocasse eles ali de lugar, né, pegasse o arco seno do seno de x, ia dar x também. Se eu pegar a tangente do arco tangente, vai cancelar e por aí vai, ok? A gente quer fazer isso aparecer. De cara, a gente não tem isso. Então, nessa expressão, você tem um 2 que não pode ser ignorado, você não pode intercambiar ele com nada, você não pode jogar ele para dentro da tangente, nada disso. E aqui parece que pior ainda. Mas, por mais contraintuitivo que isso pareça, essa expressão aqui está melhor de mexer.
tudo bem? Vocês já vão entender por quê. Observem que aqui dentro a gente tem essa expressão 6 tangente sobre 9 mais tangente ao quadrado. Ela não é igual, mas ela parece uma expressão que quem estuda trigonometria conhece, que é o seguinte: 2 tangente de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Como eu disse, não é igual, mas parece. Essa expressão aqui, para quem lembra, ela é igual ao seno de 2x. Opa, que eu fiz besteira. De 2x, tudo bem? Eu não vou demonstrar essa relação aqui, porque o vídeo ficaria muito grande. Mas, aliás, vou demonstrar assim porque é rapidinho. Então, vou mostrar isso aqui rapidinho. Olha só, se a gente pega o seno de 2x, vocês devem saber, né, que isso aqui é igual a 2 seno. Nossa, a minha letra é horrível. Seno x, cosseno x. Essa é a famosa relação do arco duplo. A outra talvez vocês não conhecessem. O que eu vou fazer? Eu vou só manipular ela um pouco. Então, eu vou multiplicar ela em cima e embaixo por cosseno, tá? Então aqui, ó, vezes cosseno x dividido por cosseno x. Aliás, perdão, eu vou dividir ela por cosseno de x, ok? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu pego esse cosseno, fazer uma coisa. Divide aqui por cosseno de x e pega aqui, divide por cosseno de x. Ok? Daria pra fazer de outra forma, mas enfim. O que eu vou fazer? Esse cosseno eu vou jogar ele aqui para baixo. Então, isso eu posso igualar a 2 seno sobre cosseno é tangente. Tangente de x. E aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. O inverso do cosseno é a secante. Então, o inverso do cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado. Então, isso aqui é 2 tangente de x dividido por secante ao quadrado de x. Só que a secante ao quadrado, pela relação fundamental, eu posso escrever como 1 mais tangente ao quadrado de x. E tá aí, demonstrado. Tudo bem? Uma relação simples, mas que tem gente que não conhece, então tá aí. Eu vou só pegar o resultado pronto, tá? Então vou deixar aqui, ó, como um lembrete, que o seno de 2x é igual a 2 tangente de x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Não confunda com a expressão da tangente, certo? Que a tangente de 2x aparece um menos aqui embaixo. É parecido, mas não é igual. Tudo bem? Então, tá aí. Eu quero fazer essa expressão aparecer. Então, nós vamos pegar o 6 tangente, 9 mais tangente ao quadrado e fazer aquilo aparecer. Beleza? Então, se a gente pega aqui, ó, 6 tangente de θ sobre 9 mais tangente ao quadrado de θ, eu tenho um 9 onde devia ter 1. Então, é razoável a gente dividir em cima e embaixo por 9, tá? Eu vou fazer duas coisas. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse 6 eu vou quebrar em 2 vezes 3. Então, isso aqui é 3 vezes 2 tangente θ sobre 9 mais tangente ao quadrado de θ, certo? Agora eu venho aqui, ó, divido por 9, divido por 9, beleza? Vai ficar assim. 3 dividido por 9, ok? Vai dar 1/3 de 2 tangente de θ. E aqui embaixo vai aparecer 9 dividido por 9, 1, mais tangente ao quadrado de θ sobre 9. Beleza? Vamos melhorar isso um pouco. Eu posso escrever isso assim, ó. 2, bem convenientemente, vou escrever assim, ó. Tangente de θ dividido por 3. Posso fazer isso, certo? Estou só trocando ali de lugar o 1/3. Dividido por 1 mais... O 9 não é 3 ao quadrado, então eu posso escrever o seguinte. Isso aqui, tangente de θ sobre 3, tudo ao quadrado. Concordam? E aí o que apareceu? 2 vezes alguém sobre 1 mais alguém ao quadrado. Tudo bem? Eu sei que não é o θ, é a tangente do θ sobre 3. Mas eu posso fazer uma substituição muito simples. Eu posso falar o seguinte, que tangente, tá cabendo ali? Tá. Eu posso simplesmente falar, porque eu quero, que tangente de θ
dividido sobre 3, eu vou falar que isso é igual a tangente de um outro ângulo, um ângulo alfa. Tudo bem? Eu posso fazer isso? Posso, porque olha só, existe um ângulo que a tangente dele é 1/3 da tangente de outro ângulo. Basta a gente manipular a expressão de modo que isso aconteça, certo? Como a função tangente ela é contínua, certo? Entre 0 e 90 graus, vai ter um ângulo ali que a tangente dele é um valor pequenininho e um outro ângulo que a tangente dele é 3 vezes aquele valor, certo? Então tem um ângulo que a tangente dele vale 1, que é o 45 graus. Vai ter um ângulo um pouquinho maior que o 45, que a tangente dele vale 3, ok? Então existe essa relação. Eu só chamei a tangente θ sobre 3 da tangente de um outro ângulo. Podia chamar esse valor inteiro aqui de y, por exemplo. E como a tangente ela vai de menos infinito até infinito, ela pode ser qualquer número real, então eu posso chamar esse y da tangente de alguém. Então é para ficar sem dúvida de que eu posso fazer essa substituição. Tranquilo? Ou seja, essa nossa expressão aqui, ela é igual, já vou fazer a associação direta, certo? A 2 vezes a tangente do nosso alfa dividido por 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Só que o que é 2 tangente sobre 1 mais tangente ao quadrado? É o seno do dobro. Isso aqui é igual ao seno de 2 alfa, certo? Ou seja, o que é o arco-seno dessas duas coisas? Então, o seno invertido dessa expressão, certo? O arco-seno dessa coisa, ficou enorme aqui, opa, que eu fiz besteira. O arco-seno desse monstro aqui é a mesma coisa que o arco-seno do seno de 2 alfa, ou seja, isso dá simplesmente 2 alfa. Olha só que maravilha. Então, onde eu tenho aqui, ó, meio do arco-seno dessa coisa, é simplesmente meio de 2 alfa. Então, a nossa equação se reduz a θ igual a arco tangente de 2 tangentes, θ, 2 tangentes θ, menos meio dessa expressão aqui, certo? Só que essa expressão é 2 alfa, ou seja, menos meio de 2 alfa. Eu sei que o meu 2 parece um alfa, né? Mas, ou seja, isso aqui cancela, dá simplesmente alfa. Então, o que eu posso falar? Jogando alfa para a esquerda, que θ mais alfa é igual a arco tangente 2 tangente de θ. O que eu faço agora, que está gritando para eu fazer? Eu aplico a tangente dos dois lados, porque aí na esquerda vai ficar a tangente de alguma coisa, na direita vai ficar a tangente do arco tangente, vai cancelar. Então, eu posso falar que a tangente de θ mais alfa é igual a tangente do arco tangente, cancela. Isso dá 2 tangente de θ. E aí você abre um sorriso de boca a boca, né? Porque você só tem θ e alfa e a relação entre θ e alfa é bem imediata, certo? Vocês vão ver que agora sai rapidinho a equação trigonométrica bem direta. Então, tangente da soma. Se você chegou até esse ponto da questão, essa parte é fácil. Tangente da soma é tangente de um mais tangente do outro sobre 1 menos o produto. Então, isso aqui é tangente de θ mais tangente de alfa dividido por 1 menos tangente de θ, tangente de alfa, igual a 2 tangente de θ. E aí, só para eu economizar na notação, tá? Vou falar o seguinte, fazer mais uma substituição. Vou falar que a tangente de θ, isso aqui é igual a um t, tudo bem? Porque aí olha só o que vai acontecer. Tangente de θ é t. Então aqui vai ficar t. A tangente de alfa, por definição, ela é 1/3 da tangente de θ, ou seja, t sobre 3. Então vai ficar t mais t sobre 3 dividido por 1 menos t vezes t sobre 3. Então t ao quadrado sobre 3 igual a 2t.
Observe que você pode cortar um tem em todo mundo, certo? Então você pode vir aqui, ó, corta esse com esse com esse. Se ele for diferente de zero, então uma solução é t igual a zero, tudo bem? A gente já deixa isso guardado. Então, fazendo aqui o passo t diferente de zero, a gente pode cortar. Então vai ficar assim, ó, t mais t sobre 3 é 4t sobre 3, 4t sobre 3, dividido por 1 menos t ao quadrado sobre 3, igual a 2t. E aí eu vou cortar aqui o t, ok? Ó, corto 2, sobra 2. E vai ficar o seguinte, 1 menos t ao quadrado sobre 3, igual a 2 terços. Jogo 2 terços para um lado, t ao quadrado sobre 3 para o outro, vai ficar 1 menos 2 terços é 1 terço, igual a t ao quadrado sobre 3. Cancelo 3, a gente chega em t ao quadrado igual a 1, ou seja, t igual a mais ou menos 1. Daqui a gente conclui duas coisas, certo? T igual a 1, ou seja, tangente de θ igual a 1 e tangente de θ igual a menos 1. Então, quem que é o θ? Esse cara aqui tem que ser o π sobre 4, 45 graus. Esse cara aqui tem que ser o menos π sobre 4, o menos 45 graus. E aí você me pergunta, não pode ser também o 3π sobre 4? Então, se a gente olhar o círculo trigonométrico, rapidinho, onde que a tangente vale 1, certo? Eu posso ter tanto aqui, ó, o 45 quanto o 135. Os dois caras aqui vão ter, aliás, perdão, tanto o 45 quanto aqui o 225, certo? Os dois caras têm a tangente valendo 1. Da mesma forma que se eu pegar o 135 e o menos 45, esses dois caras aqui têm a tangente valendo menos 1. Só que esses dois ângulos aqui que a gente está marcando, eles não fazem parte do conjunto imagem das funções arco seno e arco tangente, tudo bem? Porque observem só, aqui a gente chegou no final das contas num alfa, certo? Isso tudo aqui, ó, virou o 2 alfa. Significa que o 2 alfa tem que ser menor do que π sobre 2, certo? Então o alfa tem que ser menor do que 45 graus. E por aí vai. Ou seja, eles estão contidos ali no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Porque se a relação entre o alfa e o θ é essa daqui, e o alfa é um ângulo que tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, então o θ também. Concordam? Ou seja, por conta dessa restrição aqui, que eu acho que vocês entenderam o encadeamento lógico, certo? A gente não pode considerar ângulos do segundo e terceiro quadrante. Então, qual que é o número de soluções? Nós temos aqui π sobre 4, menos π sobre 4, e a outra alternativa, θ igual a zero, certo? Que foi quando a gente fez esse cancelamento aqui. Se você verificar, certo? O zero satisfaz aqui, porque tangente zero dá zero, o arco tangente zero é zero. Aqui vai dar zero, então o arco seno zero também é zero. Zero menos zero dá zero, então satisfaz bonitinho. Com isso, a gente pega aqui o número de soluções, certo? No total, nós temos aqui 3 soluções, que é a nossa resposta. Tudo bem? Na questão original tem a alternativa 3, tem a alternativa 5, que é se você considerasse todas as soluções ali no cerco trigonométrico, e aí você estaria desrespeitando as condições de existência, aliás, os conjuntos imagem da função arco seno e arco tangente. Tudo bem? Então tá aí uma questão extremamente difícil, mas eu espero que vocês tenham gostado. Vocês veem que assim, o coração dela é essa expressão aqui. Se você faz ela andar, o resto da questão anda também. Mas se você não mexer ali, realmente fica muito difícil. E, claro, tem que ter mais ideias ali ao longo do caminho. Ter a manha de fazer essa substituição aqui. E ter a lembrança de que você tem que considerar soluções problemáticas também por causa dos domínios e imagens das funções inversas. Então, como eu disse, aí é uma questão bem difícil, mas é uma questão muito bonita, na minha opinião.
Tá aí, espero que vocês tenham gostado então, e eu vejo vocês no próximo vídeo.